Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Rayane. Oi, Mari, tudo bom? Tarde. Me confirma só uma coisa, Mari. A gente terminou o capítulo 4? Não, peraí, a gente está na segunda parte, a estrutura perversa, mas não terminou ainda não. A gente não terminou o capítulo 4, então. Peraí, pode dividir um capítulo também? Ah, tá, a gente está no ponto 5, Já da foi parte o 2. capítulo 5. A gente terminou a 4, 5. A gente está na segunda parte, ponto 5. Aí a gente está na página 41. 48? 41. Essa aí, Tá. ó. Essa. Uhum. A passagem do ser alterno. Ah, perfeito. Bom, então, vamos começar, né? Vamos iniciar Aí, aqui. conforme as pessoas entram... Aí vai pegando. Então tá, a gente então parou aqui no a passagem do ser ao ter, não pode se produzir senão na medida em que o pai aparece para a criança, como tendo aquilo que a mãe deseja. Então aqui a gente está, só para contextualizar, né? A gente está na parte da perversão, né? Da estrutura perversa, em como é a castração, como se dá a castração, né? A falta, o desejo, como isso vai se dar ou não se dar, na verdade na estrutura perversa. Então, aqui ele está falando, o significante da falta no outro é, logicamente, o que irá levar a criança a abandonar o registro do ser em benefício do registro do ter, no caso do neurótico. Então, quando ele é castrado, vai ter uma marca da falta, e ele vai poder sair do lugar do registro de ser para o registro do ter, né? Vai se sair da mãe para se voltar ao pai. Aí, quando entra a castração, a falta e o desejo. A passagem do ser ao ter não pode se produzir senão na medida em que o pai aparece para a criança, como tendo aquilo que a mãe deseja. Ou seja, a criança não é o falo, né, da mãe, o único desejo da mãe. Ela deseja outra coisa, o pai. Mais exatamente como sendo suposto ter o que a mãe é suposta desejar junto a ele. Essa atribuição fálica do pai é justamente o que institui como pai simbólico, ou seja, o pai enquanto representante da lei para a criança. Portanto, o pai enquanto mediação estruturante do interdito do incesto, que é o que vai fazer a castração acontecer e gerar a falta. Agora, acontece que é precisamente desta sombra carregada do pai simbólico que o perverso não quer saber, a partir do momento que se coloca para ele a questão de reconhecer algo da ordem da falta no outro. Ou seja, ele vai ter que reconhecer que falta algo na mãe, né? A mãe não é completa. Logo, se falta na mãe, tem que faltar nele também. Falta nele. E é isso que o perverso não quer reconhecer. Então, ele vai renegar aqui, ó, esta renegação, renegar o pai. Esta renegação, isto é, esta contestação tem por objetivo recusar qualquer possibilidade de simbolização desta falta. Por conseguinte, encontramos em ação um processo estereotipado do funcionamento perverso, pela qual uma vertente concernida ao desejo da mãe é concomitantemente encontrada e negada. Em outros termos, a criança se encerra na convicção contraditória seguinte: de um lado, a intrusão da figura paterna. Deixa entrever a criança que a mãe, que não tem o falo, deseja o pai porque ele é ou porque ele o tem. Por outro lado, se a mãe não o tem, talvez, no entanto, pudesse ter. Para fazer isto, basta, basta lhe atribuir e manter imaginariamente essa atribuição fálica. E esta manutenção imaginária que anula a diferença dos sexos e a falta que ela atualiza. Então, aqui a gente vai falar da questão do fetiche, né? Que é uma das defesas da perversão. Então, como ela não tem, eu preciso atribuir algo que ela tenha imaginariamente. Então, eu vou atribuir um falo para ela, um pênis para ela, né?
Então, o perverso no fetichismo, o que vai acontecer é, ele imagina que tem algo que vai completar aquilo que vai tamponar essa falta, né? Por isso que o fetiche, ele é focado num objeto que vai fazer, vai representar esse falo, essa falta que ele recusa que tenha. E esta manutenção imaginária anula a diferença dos sexos e a falta que ela atualiza. Então, também nesse momento da passagem, do ser ao ter, de ver que eu não sou o desejo da mãe, que o pai vem, que castra, é que a gente vê as diferenças sexuais e que para o perverso, muitas vezes, por que a gente atribui algo negativo à perversão? Porque é aí que está situado, muitas vezes, a pedofilia, né? E na pedofilia, vamos pensar, o pedófilo, ele não tem, ele não vê diferença sexual. A criança, para ele, está equivalente a ele. Né? Ele não tem ou a mulher, né? Não tem nesse registro essa diferença sexual, né? A coexistência dessas duas opções em relação ao objeto fálico impõe à economia do desejo um perfil que constitui a própria estrutura do funcionamento perverso. Este perfil é ordenado por uma lei do desejo que não permite ao sujeito assumir nela a possibilidade para além da castração. Trata-se de uma lei cega, que tende a se substituir à lei do pai, ou seja, a única lei suscetível de orientar o desejo da criança rumo a um destino que não é obturado antecipadamente. Outra maneira de dizer que o que obtura a assunção do desejo perverso é a lei que o sustenta, uma lei do desejo que se emprega para nunca ser referida ao desejo do outro. De fato, apenas a lei do pai impõe ao desejo essa estrutura que faz com que o desejo seja fundamentalmente desejo do outro. Na medida em que a lei do pai é denegada como lei mediadora do desejo, a dinâmica desejante fixa-se de uma maneira arcaica, confrontada com o fato de dever renunciar ao objeto primordial do seu desejo. A criança prefere renunciar ao desejo como tal, ou seja, desejo do outro, que implica na falta, isto é, ao novo modo de elaboração psíquica que é exigido pela castração. Tudo se passa, então, como se a angústia de castração que estimula a criança a não renunciar ao objeto de seu desejo, a imobilizar-se aqui, num processo de defesa que a torna precocemente refratária ao trabalho psíquico que ela deve produzir para compreender que é, precisamente, a renúncia ao objeto primordial do desejo, que salvaguarda a possibilidade do desejo, dando-lhe um novo estatuto. É, com efeito, o novo estatuto induzido pela função paterna que institui um direito ao desejo, como o desejo do outro, ou seja, precisa de uma castração, né, de uma função do nome do pai. Em razão de sua economia psíquica particular, o perverso encontra-se subtraído a este direito ao desejo, e permanece imperativamente fixado em uma gestão cega na qual não cessará de procurar demonstrar que a única lei do desejo é a sua, e não a do outro. Isto permite compreender melhor os diferentes expedientes do funcionamento perverso e os traços estruturais que o caracterizam. Então, ele fica, como se ele ficasse sempre preso, o perverso, ele não tem, acho que isso foi uma coisa que o Bruno colocou, né, no grupo, qual que é o desejo do perverso, né? Se é que a gente pode falar que ele tem um desejo, já que ele não está castrado. Ele não tem o registro nele da falta, né? Então, ele não tem um desejo que é o desejo do outro, né? Mas ele tem um desejo de ser ele mesmo a única lei, o falo. Ele não quer sair do ser, né? Do falo da mãe. Então, ele quer ser o falo para todos, né? Ele não vai desejar o desejo do outro. Ele vai continuar querendo ser o falo. E para isso, ele fica sempre nesse embate de transgredir a lei. Porque a criança, quando está na angústia de castração, ela vai transgredir, ela vai tentar, ao máximo que ela pode, resistir à castração. Até que a gente se submete, quando vai para a neurose, se submete, fala, tá bom, falta, vamos para o ter, já que eu não sou, vamos tentar ter. Né? Ele não, ele vai ficar nesse embate. Então, por isso que a perversão é sempre uma transgressão, porque ele está parado ali, né, nessa angústia de castração, então eu estou sempre transgredindo para continuar sendo. Né? O perverso, ele precisa... Comentar uma coisa, mas a título de
Um pensamento que eu trouxe ontem lá no grupo sobre isso é isso, né? A Mariana falou, perfeito, a questão a dimensão da transgressão e a fixação são dois constituintes da perversão, mas uma coisa que eu coloco não como uma resposta, na verdade, mas uma abertura para pensar, porque eu não sei se nós temos um conceito claro de desejo. Eu não tenho. No sentido de, bom, desejo em Freud é uma coisa, em Lacan é outra, vai tendo várias ramificações, enfim. E lendo esse capítulo, relendo, na verdade, esse capítulo ontem, que eu me dediquei um pouco, e compartilhei angústias lá com vocês, porque às vezes eu fico, olha, ele está falando de desejo, gozo, e aí ele fala de um desejo antes da castração, do processo onde o nome do pai, ou como ele chama, a lei do pai atua. E aí, provisoriamente, o que eu pensei, depois do que o Daniel Reis também contribuiu lá, umas outras leituras que eu fiz, me parece o seguinte: ou todo desejo é desejo do outro, e nesse sentido, o perverso não desejaria, ou o desejo, enquanto desejo do outro, é uma modalidade a mais convencional por se tratar da neurose como predominante no mundo que é neurótico, que se organiza até que se prove o contrário. É uma discussão pelas dinâmicas neuróticas e não psicóticas ou perversas, e nisso haveria um outro desejo, uma outra modalidade do desejo aquém da castração, ou seja, com essa reserva aqui. Não é que não é castrado, mas que denega, reconhece, mas negando, e por isso tem a transgressão. Então, essa foi a conclusão que eu cheguei. Ou o perverso não deseja, porque desejo é sempre desejo do outro, ou o desejo, enquanto desejo do outro, é uma modalidade convencional, a mais comum de desejo, mas tem outros desejos que não se inscrevem nessa ordem que a gente pode chamar de normal ou neurótica, enfim, que eu chamei de convencional para sair do normal barra patológico, ou normal anormal. Mas, enfim, não sei, eu ainda compartilhar só essa leitura provisória em relação a isso, mas acho que aproveitar o significante de desafio é um desafio, né? Pensar o desejo e as modalidades de desejo nas estruturas, né? Porque eu acho que não é simples, se no neurótico já não é simples o desejo, ao pensar na psicose, que esse livro não aborda, e na perversão, eu acho que é importante se atentar a essas nuances, né? No sentido de, ora, tem desejo ou não tem desejo? É desejo ou é gozo, né? E se há desejo, como que a gente entende outros conceitos de desejo ou o desejo operando sobre outros critérios? Enfim, não sei, é mais uma pergunta, uma inquietude que eu partilho com vocês, mas é isso. Eu joguei lá no grupo, mandei no grupo, e aí fui formulando, acho que agora está um pouco mais organizada por meio da fala, né? Mas é isso. É muito pertinente o que você trouxe. Eu acho que é interessante pensar se o único desejo que existe é o desejo do outro, ou isso é uma modalidade de desejo do neurótico, né? É uma forma de desejar do neurótico, né? Se não tem uma outra forma de desejo na psicose, uma outra forma de desejo, né, de ser desejante na perversão e também no autismo, né? É uma boa pergunta, acho que é uma boa questão para a gente pensar. Parece que a gente está sempre, pelo menos eu vejo assim nos estudos Freud e a lacaniana, que a gente está sempre comparando a estrutura da neurose, né? A gente está sempre fazendo uma báscula com a neurose, né? Tudo gira em torno da gente pensar em relação à neurose, né? Não sei se é porque é uma estrutura que é mais comum, é que mais as pessoas estão, né? Tem menos perversos, tem um pouco menos psicóticos, e aí vira o lugar de referência, né? Ou se é porque é tido como o normal,
mas a gente está sempre se referenciando pela neurose, né? Então, o desejo na neurose é o desejo do outro, né? Mas eu acho que é uma boa questão isso que você colocou. E não é fácil de responder, não tem, talvez se é que já tem uma resposta, né? Mas, ó, vamos lá, a título desses traços estruturais, mencionemos logo o desafio e a transgressão, que constituem as duas únicas saídas para o desejo perverso. Olha só. Talvez aqui o que ele vai dizer assim, ele não está dentro do desejo que é vinda pela falta, né? Que advém da falta, porque ele não está castrado, ele não se reconhece como faltante. Mas o que é a saída para ter um desejo que não seja pela falta? Né? Aí é o que ele diz aqui, o desafio é a transgressão. A denegação, a renegação mesmo, tem essencialmente como objeto a questão do desejo da mãe pelo pai. Neste sentido, é, antes de tudo, denegação da diferença dos sexos, ou seja, a mamãe também tem pênis, né? Entretanto, como Freud havia se muito justamente indicado, esta renegação não pode se fundar senão na medida em que o perverso reconhece, de uma certa maneira, este desejo da mãe pelo pai. Uma coisa não pode ser denegada, senão porque algo já se sabe previamente. À sua maneira, o perverso, então, bem reconhece o real da diferença dos sexos, mas recusa suas implicações, cuja principal quer que esta diferença seja precisamente a causa significante do desejo. O perverso esforça-se, assim, por manter o risco de uma possibilidade de gozo que poderia fazer economia desta causa significante. Nesta provocação incessante que é a sua, assegura-se ele, assim, de que a lei está certamente lá e que ele pode encontrá-la. Neste sentido, a transgressão aparece como o elemento correlato e inevitável do desafio. Não há meio mais eficaz de se assegurar da existência da lei do que o de se esforçar para transgredir as interdições e as regras que a ela se remetem simbolicamente. É no deslocamento da transgressão das interdições que o perverso encontra a sanção, ou seja, o limite referido metonimicamente à interdição do incesto. Quanto mais o perverso desafia, ou mesmo transgride a lei, mais experimenta a necessidade de se assegurar ter ela, realmente, origem na diferença dos sexos e na referência à interdição do incesto. Em torno deste ponto, certas confusões diagnósticas merecem ser assinaladas, principalmente em relação à histeria e à neurose obsessiva. E aqui, a gente vai para um ponto onde ele vai fazer a diferença dos pontos dos traços perversos com a histeria e a neurose obsessiva. Porque o desafio e a transgressão também aparecem na estrutura neurótica, mas como ela aparece? Qual é a diferença? Né? Comentar um aspecto, antes de entrar bem curto, no grupo, ontem, a conversa depois, a gente falou sobre um pouco a ideia de posição e estrutura. Eu acho que esse capítulo é muito bom nesse sentido. Tem vários elementos que, até aqui, até a página 43, parece a gente falar, então é um caso de perversão, e a gente vai vendo que o que pode parecer perversão pode ser de uma estrutura histérica ou neurótica obsessiva. E aí a gente começou no grupo, lembram, falar sobre a questão de estrutura e posição. Pode usar outros termos, mas enfim, a ideia é fazer essa diferenciação, essa distinção, e acho que esse capítulo é bem importante para isso, com outros termos, mas acho que está dizendo sobre esse fenômeno, sobre essa mesma dificuldade. Uhum. Exatamente. É como se faz uso dela dentro da neurose e como que ela se comporta dentro da perversão, né? Que é o desafio, a transgressão, e depois outros elementos, né? Que vão também se mesclando nas outras estruturas. Por exemplo, a própria loucura, né? A paranoia. Não quer dizer que o neurótico não tem algumas paranoias, mas não é a mesma paranoia da psicose, né? Os delírios. A gente tem delírios coletivos, né? Mas não é o mesmo delírio de um psicótico. Então, acho que é legal a gente diferenciar, e isso que ele traz, eu acho que é interessante, né? Para a gente conseguir ter uma escuta mais precisa, assim, ter menos equívocos, vamos dizer. O desafio e a transgressão podem perfeitamente ser observados em outras estruturas que não a estrutura perversa, particularmente na neurose obsessiva e na histeria.
No entanto, a transgressão não se articula ao desafio da mesma maneira. O desafio está na neurose obsessiva. O desafio está manifestamente presente em certos comportamentos sintomáticos dos obsessivos. Olha que legal, sintomáticos, né? Como sintoma, não como traço. Lembremos desde logo, a este respeito, a propícia compulsão dos obsessivos ao engajamento em todas as formas de competição ou de ordem de domínio. O conjunto dessas situações permanece subentendido pela problemática de uma adversidade, real ou imaginária, a desafiar. No entanto, mesmo esta dimensão do desafio, estando ativamente presente no obsessivo, percebe-se que por isso mesmo, qualquer possibilidade de transgressão é quase impossível. Nesta mobilização geral em que o obsessivo desafia a diversidade, ele não parece poder fazê-lo senão na perspectiva de um combate regular. De fato, um obsessivo é bastante preocupado com as regras do combate e com a menor desobediência à regra. Isso nos leva a observar que o obsessivo faz esforços desesperados para tentar, à sua revelia, ser perverso sem jamais consegui-lo. Quanto mais obsessivo se faz o defensor da legalidade, mais ele luta sem o saber contra seu desejo de transgressão. O que o obsessivo ignora ou não quer saber em torno da questão do desafio é que ele é o único protagonista concernido. Ele tem necessidade de criar para si uma situação imaginária de adversidade para se engajar no desafio. Uma tal adversidade lhe permite desconhecer que é quase sempre ele que lança a si próprio desafios. Igualmente, ele os propõe na medida em que pode, para este efeito, desenvolver um grande dispêndio de energia. Então, antes de entrar na transgressão, né, eu acho que a questão do desafio aqui, que eu entendo nisso que ele diz, o obsessivo, ele gosta desse desafio, da competitividade, desde que esteja dentro da lei, né, dentro que esteja da regra, que tenha uma regra a ser seguida, que se não tiver, não faz sentido o desafio, né. E quanto mais fantasmático, melhor, né? Acho que tem um pouco esse critério, que vai ser parecido na histeria com suas diferenças, mas tem um critério de o quanto mais imaginário esse desafio que o neurótico obsessivo coloca a si mesmo imaginariamente, né? Porque gasta muita energia na mente, porque pensa, é o pensar, que é o pensamento excessivo do obsessivo. Então, e tem isso, né? Tem toda uma, um impasse de um desafio, mas ao mesmo tempo não ir para vias de fato, ou não respeitar certas regras também criadas imaginariamente, ou respeitando as leis ou as regras ao redor. Mas me evoca sempre esse desafio num processo não só fictício, né? fantasmático, né? Mas acho que da ordem da fantasia, né? Que é fantasmático, mas enfim, acho que a palavra fantasia aqui acho que ajuda a gente a pensar e perceber mais proximamente quando não tem desafio nenhum, mas a pessoa coloca um desafio para si própria, para querer como lidar se não tivesse, não é um desafio para o outro, né? No fim é para si mesmo. Isso né? mesmo. Por isso essa dimensão de fantasia, que também vai ter na histérica, mas aí na histeria, histérico também, acho que vai ser muito mais uma questão de encenar, né? Mas não deixa de ter um pouco no neurose obsessivo. Só que a encenação é na cabeça, me soa um pouco isso. A encenação toda, ela é mental, ela é da ordem da fantasia interna. Na histeria, acho que isso da ainda fantasia, é mais dramatizado. Eu vejo que é da fantasia do ser, né? Depois a gente vai ver na neurose obsessiva que o obsessivo é o nostálgico do ser, né? A histérica, ela é a militante do ter, segundo Joel Dor, tá? Ele que chama assim. Não lembro se é o Lacan que fala, mas ele fala aqui que a histérica é a militante do ter. E o obsessivo é o nostálgico do ser, então acho que tem a ver com dele ocupar esse lugar, dele precisa se desafiar para ele ver que ele é, e não é nada, né? No fim, não é. E aí a transgressão posta em ação pelos obsessivos e o equivalente de sua fuga adiante, concernindo a questão do seu próprio desejo. Não é raro que neste processo de fuga adiante o desejo corre mais rápido que o obsessivo, que nada quer saber disso. O sujeito é, então, ultrapassado pela entrada em ação desse desejo,
que ele sofre, na maior parte do tempo, de um modo passivo. Nestes momentos em que o sujeito é, de alguma forma, raptado por seu próprio desejo, não é raro que a atualização desse desejo encontre sua expressão em um agir de transgressão. A maior parte do tempo, trata-se de uma transgressão insignificante, mas é pelo fato de ser dramatizada pelo sujeito que seu aspecto espetacular pode, então, evocar a transgressão perversa. Frequentemente, um elemento motor alimenta essa dramatização, o acting out, que é a própria dimensão onde o obsessivo se autoriza a ser agido por seu desejo, com todo o gozo que daí deriva. Essa parte aqui eu achei mais difícil, né? Mas parece que para o obsessivo, como ele está sempre na regra, é uma transgressão que nunca é, de fato, uma quebra de regra, né? Vou comentar, estava até conversando com uma colega hoje sobre a diferença do o acting out, se é a mesma coisa que passagem ao ato. Eu tenho minhas dúvidas, eu preciso entender melhor isso, o que seria o acting out, a passagem ao ato, na relação com o endereçamento ou não, para entender esse contexto. Mas, assim, de modo geral, né, acho que essa situação toda criada pelo obsessivo, aqui tem uma expressão que eu queria usar, aspecto espetacular. Essa dimensão de fantasia é a dimensão de espetáculo, e muitas vezes mental, no sentido de ficar imaginando, ficar pensando, ficar fantasiando, e às vezes chega a guerra via de fato, e a partir disso, e a expressão que ele usa, acho que é muito interessante, fala do modo passivo, mas depois fala do desejo agido, uma coisa assim, como o desejo agindo, e a própria ação, ela é dita na voz passiva, como algo do agido, né? Me parece que é como Aqui, se ser é agido onde por seu desejo, né? me parece que é onde o obsessivo perde o controle que ele tanto quer, né? Isso, exatamente. Ser agido por seu desejo, eu acho que é muito interessante, porque agido é estranho, por quê? Porque a ação é verbo, é na voz ativa. Aqui está na voz passiva. Ser agido é uma espécie de jogo de palavras muito interessante, como o obsessivo, ele cria uma situação ao ponto que o desejo o atropela e ele é agido pelo desejo, e aí fica nessa disputa espetacular com ele mesmo, ele e o seu desejo. Seu desejo, seus recalques e todo o dilema a partir disso na neurose obsessiva. E aí, esse agir de uma transgressão que o próprio neurótico criou. Então é isso, na verdade não é transgressão alguma. Eu invento um impasse e a partir disso eu me sinto muito transgressor por romper esse impasse que eu mesmo coloquei e dou ares de transgressão. E aí eu acho que isso se conecta com o que é dito aqui, que o neurótico obsessivo, ele esforços desesperados para tentar a sua revelia ser perverso sem jamais consegui-lo. Então acho que é isso. O desejo de transgressão que existe na neurose obsessiva de um certo modo, mas é constantemente reprimido, via de regra, aparece aqui nessa dimensão fantasmática, nessa dimensão espetacular, e que daí pode parecer que um neurótico obsessivo, até na clínica, às vezes escutando, a gente pode escutar algo que parece uma transgressão, mas depois, a depender, às vezes é só uma cena de um falso dilema, criado pelo próprio sujeito, né? Então, acho que indica um pouco isso. Agora, sobre acting out, eu não sei, mas se alguém quiser comentar sobre, é um conceito que eu ainda não entendo tão bem, assim, a diferença de acting out, passagem ao ato, mas, assim, no geral, essa localização da transgressão e a sua dimensão de drama, de dramatização, eu tenho um pouco essa leitura, né? O que eu acho que ficou para mim aqui também alguns pontos de interrogação é nessa frase, o acting out, que é a própria dimensão onde o obsessivo se autoriza a ser agido por seu desejo, com todo o gozo que daí deriva. Porque eu tinha, assim, como compreensão do que é o acting out, diferente da passagem ao ato, é que é uma fase antes da passagem ao ato, às vezes não chega à passagem ao ato, mas como uma dramatização de um ato que não foi feito.
É tipo uma encenação de um ato que não foi feito. É para o outro ver. É espetacular no sentido de eu quero que o outro veja um ato que, na verdade, nem aconteceu. E alguns vão para a passagem ao ato. Acho que tem aquele texto do Freud, da jovem homossexual, que ela tem um acting out para o pai ver com a namorada, e aí aquilo não gera o que ela queria do pai, e aí ela se joga nos trilhos, aí ela vai para a passagem ao ato, né? Mas aqui, como ele coloca o acting out, é a dimensão onde ele se autoriza a ser agido por seu desejo, é que ficou realmente mais difícil de entender, como um enigma, né? Como se ele não tivesse o acting out aqui para o obsessivo, não é algo que ele controla, né? É como se ele, o agido por seu desejo, ele atua não sabendo que ele está atuando pelo desejo. Então, é isso que eu entendi aqui, embora tá mais difícil de entender esse sentido de acting out, né? Você falou uma coisa que me veio uma hipótese. Talvez o acting out ainda tenha essa dimensão de endereçamento, pensando no caso da jovem homossexual para o pai, ao passo que o se jogar no trilho seja tipo para além do endereçamento ao pai, não sei. Mas talvez possa ter uma relação de endereçamento de o desejo ganhar tanta força ao ponto que entre o desejo recalcado, não acho que seria, o desejo latente, vou chamar assim. Entre o desejo latente e a passagem ao ato, o acting out talvez seja essa dimensão intermediária aonde ganha um endereçamento e não é por parte da vontade, porque é inconsciente, no sentido do desejo estar tão latente, latejando nesse sentido, que eu acho que ele começa a ganhar certo corpo a partir de algum endereçamento, talvez. E aí, nesse sentido, a gente ser agido pelo desejo. A gente, assim, o neurótico obsessivo, é que eu falo também e nesse lugar, né? Talvez tenha algo disso, mas é hipótese, não sei. Mas é legal essa interrogação. Sim. Né? É isso, o se endereçar e ter o olhar, né? O espetacular aqui, né? O seu aspecto espetacular, dramatizado pelo sujeito com seu aspecto espetacular, né? O que é esse olhar. Mas, de fato, fiquei pensando se não, esse acting out aqui não seria a própria passagem ao ato, já que ele é agido por seu desejo, né? Mas, vamos lendo mais para ver se a gente entende lá quando chegar na neurose obsessiva, né? Mas é uma boa questão mesmo. Na histeria, sobre a vertente estrutural da histeria, podemos igualmente colocar em evidência essa dimensão do desafio. Na histeria, a transgressão é sustentada por um questionamento agudo concernendo a dimensão da identificação, ela mesma atraída pelo risco da lógica fálica, e seu corolário concernendo a identidade sexual. E sempre em torno da ambiguidade mantida pelo histérico sobre o terreno de sua identidade sexual, que algumas expressões do desejo histérico assumem com facilidade o perfil perverso. Evoquemos rapidamente, a respeito dessa ambiguidade perversa, a frequente realização de encenações homossexuais nos histéricos. Lembremos igualmente a satisfação perversa dos histéricos em fazer advir a verdade. Nisto, encontramos a posição clássica dos histéricos, da qual Lacan fala através dessa percussiente expressão tirada de Hegel, a bela alma. De fato, não há histeria sem que advenha, a um dado momento ou outro, essa disposição que consiste em fazer advir idealmente a verdade, mesmo ao preço de desvelar, ante um terceiro, o jogo do desejo do outro. Sobretudo, em toda situação terceira em que o desvelamento de uma verdade sobre um pode, pelo contrário, desmobilizar ou interrogar o desejo do outro. Mas ainda aí, na histeria, a dimensão da transgressão está contaminada pelo que faz dela a mola nas perversões. Além disso, mesmo existindo incontestavelmente um desafio histérico, permanece ele sempre um desafio à toa, já que nunca é sustentado pela colocação em causa fundamental da lei paterna que relaciona a lógica fálica ao significante da castração. Na histeria, o significante da castração é simbolizado. O preço a se pagar por essa simbolização manifesta-se essencialmente no registro da nostalgia fálica. De resto, é certamente essa nostalgia que dá à histeria todo o peso de sua invasão espetacular e transbordante. No máximo, teremos uma dramatização poética num estado de graça, fantasmado.
Ora, nós bem o sabemos, um estado de graça tem interesse psíquico apenas porque é exclusivamente imaginário. A partir do momento em que a coisa toma corpo na realidade, a exibição histérica se atenua e o histérico, assaltado nas últimas defesas de sua mascarada, escapole com uma pirueta. O famoso sair de cena. Ou seja, não é nada daquilo. Só falando um pouquinho de um ponto que ele colocou aqui, da verdade, né? Eu acho que é essa coisa do histérico de sempre ficar desvelando o outro, né? Expondo o outro, né? Eu acho que é isso que eu entendi como a transgressão do histérico, é sempre estar mostrando ou tentando desmascarar o outro, quando na verdade o próprio histérico é a desmascarada, né? Que ela atua num lugar que ela não dá conta quando aquilo vai para o real, não o real como real, mas né, quando vai ficando perto de se tornar mais materializado, ela sai fora, né? Aqui, escapole com uma pirueta. O histérico tem uma afeição particular pela juíza. Sobre isso, eu fiz uma leitura próxima, acho que talvez possa ser interessante compartilhar, em relação a esse fazer advir a verdade, um pouco que na clínica, em casos de histeria, acho que percebe-se muito mais facilmente um certo perfil, e acho que a palavra é bem usada, né? Perfil no sentido de alguns elementos, em relação a, a questionar o lugar do outro, ou, ou pôr em xeque, pôr em causa o falo em questão. E aí isso ocorre nas relações pessoais, numa análise também. Ele vai Então, sempre acho que... testar o mestre, né? Oi? Ele vai sempre testar o mestre. Ela vai tentar sempre castrar o mestre ou pôr em causa quem está no lugar de mestre, né? Ou ocupa esse lugar também, né? que ele ou ela mesma coloca, de certo modo, né? Porque a histérica, ela tem um processo de idealização também, de elevação num pedestal, ou seja, no lugar de mestre, para depois, assim, também tirar, né? Então, acho que tem um pouco essa questão... Ou se identificar. Sim, mas o fazer advir a verdade, eu acho que essa dinâmica de pôr em causa, ou seja, pôr à prova, testar mesmo. O testar é muito comum, muito forte na histeria, não só, mas na histeria acho que isso se coloca, só que ao mesmo tempo ela se aproxima de uma angústia muito grande, porque ela também não sustenta esse lugar no qual ela vai por encenação, ou seja, como ímpeto interno, né? Me parece isso. Não é porque ela pensa ou calcula, é pela sua estrutura, o histérico ou a histérica faz esse jogo, né? No qual procura se implicar em qual é a verdade, derrubando no lugar de mestre ou não, mas ao mesmo tempo o histérico, a histérica se angustia diante desse lugar quando se dá conta. Acho que tem isso que você falou do real, né? Quanto mais próximo de ocupar esse lugar e tomar consciência de que está ocupando esse lugar, fazendo isso, eu acho que também tem esse elemento que aqui nesse trecho não fala muito, né? Mas esse escapole com uma pirueta, ou sair de cena, ou seja, na medida em que a coisa toma corpo na realidade, essa exibição, ela se atenua ou tem um corte, literalmente, para o que é popularizado na psicanálise e na histeria, falar do sair de cena, né? Mas me pareceu muito um discurso do obsessivo, Bruno, essa questão de sair de cena. Por quê? Porque o obsessivo também. Eu acho que ambos, as duas formas de neurose, sim, mas Eu acho que está mais forte no obsessivo, essa questão de... Não? Uma pergunta. Não, eu tenho uma leitura que isso é muito mais característico, porque uma coisa é fugir do desejo, na minha leitura. Outra coisa é o sair de cena diante de uma situação criada. Semblante, né? São duas formas de fuga, mas da histérico, saída de cena, é porque o obsessivo ele não cria uma cena, a dramatização em grande medida ela é mental no pensamento e às vezes ganha um certo corpo. Já a histérica, o histérico, ganha essa dimensão de teatro, de encenação.
Ah, Então, sim, por entendi. isso eu usei o termo saída de cena, porque eu diria que o neurótico obsessivo, ou a neurótica obsessiva, a cena é toda mental. Então, o teatro é mental, a encenação é mental, no sentido de que fica muito pensando em vez de agir, ao passo que a histérica age muito mais rápido, ou seja, não demora tanto para agir quanto o obsessivo, e por isso essa dimensão de encenação não só mental, no caso da histeria. Sabe o que eu fiquei pensando aqui numa alegoria para pensar isso, até o sair de cena da histérica, talvez do obsessivo também, e essa dimensão, né, do espetáculo, e depois ela sai dando pirueta, fico pensando assim, vamos imaginar um histérico, seja mulher, seja homem, não importa, mas né, uma figura que vai lá, promete mundos e fundos, seduz, fala, eu faço isso, eu sou aquilo, e o outro fica ali, chega na hora, então vamos pro quarto, ainda, tchau, beijo, não faz nada, não né? Então, eu fico pensando muito assim, enquanto talvez no obsessivo ele nem enxerga, talvez ele olhe, né? Ele vai ver aquilo, vai imaginar na cabeça dele aquela pessoa e vai falar: eita, ali eu não vou, não, deixa quieto, vou embora do bar, né? Eu acho que a histérica ela cria todo um imaginário, toda uma fantasia, ela envolve o outro, só que ela não consegue tornar aquilo real, né? Ela não traz, ela não faz aquilo, ela só consegue fazer um bom imaginário. Enquanto o obsessivo, ele sai de cena quando ele vê que o desejo tá batendo na porta dele. E ele fala, opa, aquela, sei lá, é boa demais para mim, não quero, né? Não vou dar conta daquilo ali, né? Então, ele sai. Eu acho que tem uma saída de cena dos dois, né? Só são, talvez, saídas em momentos diferentes, né? E aí ela aqui vai falar do semblante, né? O histérico tem uma afeição particular pela dimensão do semblante, na medida mesmo em que é aí que ela pode entrar no desafio e sustentá-lo. Como tal, o desafio está inscrito em uma estratégia de reivindicação fálica. Para citar apenas um exemplo característico, evoquemos o fantasma canônico da mulher histérica identificada com a prostituta. É dentro de um formidável desafio que esta ou aquela histérica percorre o trotor. Não sei como é que fala isso, trotor, trotuar, Rotuar. ou para seu carro num lugar estratégico, até o momento em que lhe é dada a oportunidade de responder ao curioso imprudente. Eu não sou quem você está pensando. Um outro registro do desafio histérico feminino vê-se facilmente posto à prova na contestação fálica que frequentemente governa a relação com o parceiro masculino. Trata-se, no caso, de todas estas situações em que a histérica desafia seu parceiro masculino, significando-lhe, sem mim, você nada seria. Outra maneira de dizer, eu te coloco no desafio de me provar que você tem realmente o que é suposto ter. Por menos que o parceiro aceite imprudentemente essa demonstração, a histérica logo aumenta a aposta do desafio. Lá vai testar, né? Acho que o que eu tinha comentado antes está melhor formulado aí, né, no sentido de um desafio, o que eu chamei de testar, eu acho que tem isso, né, de um certo desafio, de um jogo, de um jogo que a gente, não que não tenha sedução na neurose obsessiva, tem, mas esse perfil que é da sedução e ao mesmo tempo desse desafio, do pôr à prova, do desbancar, né? Eu acho que são características que são muito, eu chamaria de um perfil histérico, né? Ou seja, não que isso não possa ocorrer, até porque essas coisas podem ser usadas num registro neurótico obsessivo. Você deu aquele exemplo antes do ficar prometendo, e eu concordo totalmente com a sua leitura, ao passo que, para exercitar aqui um pouco uma leitura talvez diferencial, não nega que, por exemplo, um ou uma neurótica obsessiva pode alimentar isso num sentido narcísico, no sentido de alimentar esse desejo para que acredite, para que a própria pessoa acredite. Eu acho que, enfim, tem muitos relatos hoje sobre isso, onde vai alimentando, porque é como se fosse um certo transbordamento da imaginação em tempos de rede digital, contatos cada vez mais distantes, enfim, só que ele não se coloca tanto
não ganha tanto corpo quanto na histérica, mas também o neurótico obsessivo pode alimentar isso a partir de uma dimensão de ficar alimentando uma fantasia de que pode... eu acho que eu não consigo aquela pessoa, mas eu fico alimentando porque eu quero acreditar, porque se eu conseguir, eu me vejo como alguém melhor por conseguir alguém que eu achava que eu não conseguia. Então, assim, a depender... com nuances a serem consideradas, essa posição pode ser tida numa outra estrutura, numa estrutura não histérica, mas numa neurose obsessiva, né? Mas acho que sim, a preponderância na histeria é justamente desse ganhar corpo para além de um processo mental, né? Ao passo que a neurose obsessiva ele tem esse elemento muito de ficar pensando, fantasiando, calculando, né? Mas que você pode ver em ambos, né? Em ambos você tem certas ênfases, né? Mas de um mesmo processo. Até porque neurótico, eu já ouvi, eu não li isso do Lacan, mas me faz muito sentido que tanto a neurose obsessiva e a neurose histérica são duas posições subjetivas da neurose. Né? Eu não sei se isso é tipo um telefone sem fio, e, tipo, Lacan nunca disse isso, não sei, mas me soa interessante, até pela proximidade de formas de neurose, da neurose obsessiva e da histeria, porque ambos são neuróticos, né? O obsessivo e o histérico, ou a histérica. Então, um pouco por aí. Uhum. Muito bom. Na vertente da histeria masculina, o desafio está igualmente alojado sob o símbolo da atribuição fálica. Tudo se passa como se o sujeito não investisse na dimensão do desafio, senão na condição de ser convocado pelo desejo do outro. E nesta dialética particular do desejo que o homem histérico se lança a si próprio num desafio insustentável. Este desafio resulta em uma conversão inconsciente entre desejo e virilidade. Ser desejável implica necessariamente no histérico masculino a aptidão para administrar a prova da sua virilidade junto a uma mulher. Nesse sentido, o homem histérico se entrega a si próprio neste impiedoso desafio de só poder desejar uma mulher através do fantasma onde ela sucumbirá com a demonstração de sua virilidade. Em um tal dispositivo, é, portanto, o gozo da mulher que se torna um indício mesmo de sua capitulação diante da superpotência fálica. Não é espantoso que o homem histérico se deixe levar por um tal desafio insustentável, com a carga para ele de responder através de comportamentos sintomáticos que bem conhecemos, a ejaculação precoce e a impotência. Ele quer tanto, né, que essa mulher veja ele como super viril, né, que ele não dá conta que essa mulher, nossa, fale, meu Deus, desceu um Deus lá do Olimpo. Só que ele não sustenta, e aí ele mesmo, isso vira contra ele, todo esse desafio que ele se pôs, que ele não consegue dar conta, e ele não consegue, né, gozar no sentido do orgasmo mesmo, né, e aí ele fica impotente, ejaculação precoce, né, ou vai rápido demais, né, ou não sobe, né, não tem excitação, porque ele se colocou ali num lugar de se mostrar tão viril, né, tão tudo aquilo, que ele volta contra ele, né? Então, isso que eu entendo aqui nesse A trecho que eu vou dinâmica do falar. supereu, né? No sentido dele ele alimenta uma fantasia a partir dessa hiperpotência fálica no qual ele quer se inscrever e ele alimenta para si para o outro, ou seja, ele alimenta de si para o outro essa imagem que se torna tão pesada que quando vai para as vias de fato a recorrência, né, da ejaculação precoce e da impotência se coloca justamente a partir desse critério inclusive do supereu, né, dessa idealização fortíssima, gigantada, o que acho que seria até interessante, não vou propor isso agora, mas depois repensar um pouco à luz daquele texto Psicologia do Amor, Contribuições à Psicologia do Amor do Freud, quando ele fala da impotência, né? Porque lá ele coloca exclusivamente a relação com a relação do incesto, né? Algo que remeteria
ao incesto e que seria intolerável, então, por isso, a impotência no ato sexual, etc. O que faz todo sentido, e a própria questão no caso da histeria, tem um certo deslocamento aí, não está de todo distante, mas também não é exatamente a mesma coisa, então acho que, não sei se tem trabalho sobre isso, talvez tenha, mas é interessante para a gente também pensar uma variação psicanalítica sobre o tema da impotência, né? Eu acho que o Freud está correto, faz muito sentido isso, né? O quanto isso aproxima, né, de um caso de reconhecimento da figura da mãe, né, no ato sexual, e aí ele nem brinca, mas é uma brincadeira muito séria, ele fala, inclusive, isso é o Freud dizendo, eu acho que qualquer pessoa que quiser ter prazer sexual como que é? Tem que se acostumar com a ideia do incesto, de alguma forma, para ter prazer sexual, etc. e tal. Ele fala um pouco isso nesse texto, mas acho que aqui o Geodor traz algo que faz muito sentido, que eu acho que é um outro campo para pensar também a impotência, que não se coloca contra o que o Freud disse, mas eu acho que tem uma nuance toda específica no caso da histeria, pensando o agigantamento da idealização de si, dessa imagem, desses avatares do super-eu que cria, né, numa imagem de si que tenta se vender para o outro para que a própria pessoa acredite, né, em si. Então acho que tem que é sofrido, evidentemente, né. Então acho que tem esse processo que valeria a pena destacar. E sabe que eu acho que aqui nesse trecho, em um tal dispositivo, portanto, o gozo da mulher que se torna um indício, mesmo de sua capitalização diante da superpotência fálica, como a gente vai ver mais para frente, e já começou a ver que a histeria é colocar também, idealizar, né, dos traços é a superidealização, então, e a gente vai ver melhor quando chegar na histeria, mas eu acho que isso aqui também não é sobre só ele tentar ser uma superpotência, quando ele põe o parceiro ou a parceira num lugar de superpotência que ele tem que alcançar e que ele não consegue alcançar, né? Não é ele que se coloca como o Deus, mas tem uma deusa com ele, e ele precisa conseguir isso, né? E aí que falha, porque não dá conta, né? Então, acho que é esse funcionamento, você falou aqui também um pouco dessa superidealização, né? E ele vai falar mais aqui da impotência, né? Esse asterisco, ele dizendo no qual capítulo ele vai falar, que vai ser na parte da histeria. Mas, nessa parte que a gente leu hoje, fala muito da questão da atribuição fálica, né? De como lida. E eu acho que é por isso que ele escolheu essas 3 estruturas nesse livro. Porque é como essas 3 estruturas, talvez, são as 3 estruturas que mais vão lidar com a questão fálica, né? A neurose, por excelência, vai girar em torno da questão fálica, do semblante, né, da relação com o falo, e a perversão querendo ser o falo, né? Não só ter, né, fazer semblante, mas ser, enquanto, talvez, né, na psicose e no autismo, o falo está longe, né, o autismo nem chegou em certos pontos para pensar em falo, né, o psicótico ele tá né, na dimensão imaginária dele, assim, na realidade dele, imaginária, então eles mal chegam perto do falo. E nessas 3 estruturas é que a gente vai lidar com a ideia de falo. Então, achei interessante que ele trouxe essas 3 juntas, né? E aqui, o que eu achei que ele fez até uma subversão é que ele colocou, na minha leitura, né? Quando eu li, ele não aprofunda a estrutura perversa nesse livro. Ele tem um livro que ele só fala de perversão. Lá, ele tem um aprofundamento. Esse livro, me parece, que ele traz a perversão como um referencial para a gente pensar neurose. Então, que eu acho que ele fez uma subversão, porque geralmente a gente põe a neurose como referência para pensar todas as outras estruturas. E aqui a gente estuda em referência à perversão. Qual é a diferença do desafio da perversão para a neurose, né? Qual é a questão do pai para o perverso, para depois a gente estudar a neurose, a gente estuda a primeira perversão aqui. Né? Então, isso eu achei interessante, que ele faz uma subversão, né? E, então, alguém quer falar alguma coisa? A gente tem mais uns 5 minutinhos.
Alguém quiser comentar? E aí depois a gente vai para a parte do perverso e a lei do pai na próxima encontro. Tudo certo, então? Então tá bom. Então a gente se vê semana que vem.